Todo mundo doido para continuar com o substantivo. Só falta flexão de grau, tá? Que cai também, ó. Vou começar com uma questãozinha, tá? Essa questãozinha aqui, em especial, a FGV, por exemplo, adora questões de flexão o quê? De grau. Tá? Vou fazer a prova da FGV agora no concurso do Rio. Vai ter isso aqui com alguma frequência. Tanto o grau do substantivo quanto o grau do adjetivo, tá? Então ela vai lá e começa com uma questão. Vou colocar uma questão aqui para você. Então, vamos supor que já tivesse isso aqui, ó. O Brasil está pertinho de resolver o problema. Então, pertinho quer dizer que o Brasil está como, gente? Próximo, beleza. Então, o sufixo empregado na palavra destacada sugere lugar, intensidade, tamanho, redução ou direção. Tá, primeiro, vocês reconhecem qual que é o sufixo da palavra? Porque aqui, ó, na verdade o sufixo é só esse, ó, é o inho. Então você tem perto mais inho. Te dar uma dica. O perto tá indicando, por exemplo, lugar, não é isso? Mas o inho tá indicando lugar? Não. Quando você fala que você tá pertinho, nesse contexto aqui, você quis dizer que você tá muito o quê? Perto, muito próximo. Então, o Brasil está pertinho de resolver o problema. Ele está muito perto. Você entende que esse pertinho é no sentido de pertíssimo, não é? Então, isso aqui ele está sugerindo intensidade. Isso aqui é as questões que a FGV faz. Que tem um valor, o quê? Superlativo. Né? Então, equivale a pertíssimo, que é um valor superlativo, quer dizer muito perto, intensidade. Então, a resposta seria a letra B de bola. Essa questão ela é considerada específica, não é pegadinha. Ela é de um perfil da FGV, entendeu? Outras bancas não tem muito hábito. Por exemplo, assim, flexão de grau é uma matéria que não cai sempre, mas essa banca em especial adora. E a flexão de número é muito comum? Não, já não é. Mas não é uma questão facinha também não, né? Posso te dar uma questão mais fácil, mais, como é que eu posso dizer, mais generalista, que a FGV também cobra, mas aí já vai aparecer em outras bancas, tá? Imagina que eu colocasse uma outra questão assim, só para você entender a flexão de grau. Eu colocasse assim, ó.
Em todas as alternativas, o diminutivo assumiu uma carga semântica distinta. Quer dizer, em cada alternativa ele quis dizer uma coisa diferente. Na carga semântica nesse sentido? Assinale a alternativa em que o sufixo tem a relação apenas de grau. O que é a relação de grau? Porque entendeu o enunciado já era importante, né? Grau quer dizer tamanho, tá? Então, se eu quero apenas de grau, eu quero uma relação que tenha a ver apenas com redução. Então, quando eu falo assim, eu quero que tenha relação de grau, eu quero só tamanho. Semântica é a parte da gramática que estuda sentido. Quando você fala assim, Aninha desejava resolver o caso, é porque é uma Ana pequena? Dá para eu afirmar que é tamanho? Não. Provavelmente, esse sufixo aqui, a carga semântica dele denota o quê? Intimidade. Não pode ser? Então, Aninha é porque você conhece a pessoa. Intimidade. O exercício era facinho. Quer dizer que o exercício era pequeno? Não. Quer dizer que o exercício era o quê? Muito fácil. Isso aqui tem a ver com facílimo, né? Esse daqui tem um valor o quê? Superlativo. Quando eu falar valor superlativo, é o mesmo que intensidade, tá? Então, esse aqui tem um valor superlativo. O rapaz tinha um probleminha para resolver. E aí? Tá, probleminha quer dizer que é um problema grande, pequeno ou não dá para saber? Deixa de molho. Aquela mulherzinha era a origem do mal. Quer dizer que é uma mulher pequena? Ainda mais sendo a origem do mal, às vezes era um mulherão, né? Que gerava um certo desconforto. Então, isso daqui todo mundo consegue perceber que é uma carga pejorativa? Não tem a ver com o tamanho da mulher, tá? Encontrou um velhinho na rua sem o mínimo necessário. Quer dizer que é um velho pequeno ou não? Então peraí. Você tem que marcar uma. Você tem a C e a E. Esse daqui tem mais a ver com comoção, né? Encontrou um velhinho, um coitado, não é isso? Tá indicando sua o quê? Comoção. Aqui uma carga pejorativa. Aqui tem uma relação apenas e exclusiva, é isso aqui, ó. O rapaz tinha um probleminha para resolver. Deve ser um problema grande ou um problema pequeno? Um problema menor, não é isso? Um problema pequeno. Se ele tivesse um problema, um problemão, conseguem ver a diferença? Probleminha, uma coisa simples, pequena, não é isso? Um problema normal e um problemão seria uma coisa o quê? Grande. Aqui a gente tem mania de usar diminutivo mesmo. Não, é confuso. Essa questão é uma questão difícil. Mas dá para você pensar assim, entre as alternativas, aqui, porque aqui você pode atribuir que é intimidade. Pode ou não? Probleminha. Aqui você dá para ser intimidade? Carga pejorativa? Não. Dá para você pensar que é um valor de intensidade? Não, intensidade seria um problema grande. Probleminha seria muito o quê? Problema. Aqui não faz sentido, não. Concorda comigo? Só se fosse o quê? Um problemão. Né? Intensidade aqui não faz sentido, não. Problemaço. Né? Aqui nessa questão aqui, não dá pra você pensar que é o quê? Intensidade, não. Só se for intensidade para baixo, mas aí é uma redução, né? Agora, deixa eu te dar uma outra dica. Aqui, ó. Essa questão do superlativo, esse valor de intensidade, não vem junto de um substantivo. Vem junto de um adjetivo, igual apareceu aqui, fácil, ou de um advérbio, igual apareceu ali o perto. Então, o valor superlativo, você não coloca em substantivo, não. Você coloca em adjetivo ou o quê? Advérbio, que vai ter esse valor de diminutivo de intensidade. Entendeu? Aqui eu acho que por exclusão a pessoa de repente faria, né? Aqui, ó, comprou uma casinha na Serra do Cipó. É para indicar que é uma casa grande ou pequena? Pequena, é isso. É a mesma coisa do probleminha, para indicar que é um problema como? Pequeno. Beleza? Então, entre as alternativas aqui, aqui tem uma relação mais próxima
exclusivamente com o grau que designa tamanho, seria a letra C. Conseguiram entender como é que cai? Porque o mais importante do grau é isso, você entender como é que ele vai cair, porque as questões, elas são de pensar, né? Vai só a palavra, assim. Beleza? Bom, aí nós estamos então na flexão de grau do substantivo. Eu tenho grau aumentativo e o grau diminutivo. Aí eu tenho grau aumentativo analítico e sintético. Grau diminutivo analítico e sintético. Bom, quando eu penso no grau analítico, quer dizer que vão ser uma palavra só ou duas? Duas palavras, né? Então, no analítico eu tenho substantivo mais adjetivo. Esse adjetivo pequeno, grande, entenderam? Na forma sintética, eu tenho substantivo mais afixos. O que são afixos? Prefixos e sufixos. Analítico, vou ter substantivo mais adjetivo do mesmo jeito. Que eu vou ter aqui prefixos e sufixos. Então, aumentativo analítico, eu falo casa grande, casa enorme. Tá vendo? Vem um adjetivo. Sintético, o que eu vou poder fazer? Mega casa, super casa. Posso fazer casão ou casarão? Posso. Só que muda um pouco o efeito de sentido, não muda? Casão parece uma coisa mais luxuosa, né? E o casarão remete a coisa antiga. Remete? Isso aí é normal. Analítico, você tem casa pequena. Posso fazer casa mínima. E sintético, eu posso fazer uma mini casa. Posso fazer casinha. Posso fazer casita. Casebre. Só que casebre já vai dar mais uma conotação de o quê? Pobre. Entenderam qual que é a diferença do analítico para o sintético? Até aí conseguiram pensar? Aí eu já posso pensar nas observações disso aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a carga semântica, o quê? Varia em função do contexto. Então, pode ter uma carga semântica.
Então, isso já é a primeira coisa. A carga semântica varia em função do contexto. Bom, então eu falo assim, ele é um paizão. O que quer dizer isso? Ele é um paizão, quer dizer que ele é o quê? Um bom pai. E esse fim de semana eu fiz uma coisa com o pai Tatá, que ele tá com vontade de me matar. Eu emprestei a casa da Serra do Cipó para ele, mas eu esqueci e emprestei também para o meu pedreiro. Mas é porque cada um me pediu numa época e eu esqueci completamente. Eu sabia que eu ia viajar. Aí o meu pedreiro foi na sexta-feira com a família e tal, para fazer churrasco. E o pai Tatá foi sábado. Aí eu tô vendo lá 80 ligações no meu telefone e eu lá, dando aula lá no Maranhão. Eu falei assim, vou apanhar. Na hora que eu vi ele ligando, eu falei assim, já sei o que eu fiz. Ele é um paizão, é um ótimo pai, vai ter um bom coração e me perdoar. Em outra oportunidade ele vai. Ele ligou até pra Júlia, ele falou assim, Júlia, tem alguém na casa da Serra dos Hipóteses que ele chegou lá e vai vir um churrasco lá. Eu já tinha emprestado. Esqueci completamente, gente. Sabe quando você fala assim? Completamente. Aí. Por que é isso que eu falei? Por que não entrou e ficou junto? Não, mas não dava, não. Igual ele falou, a pessoa custa ter oportunidade no fim de semana com a família. Aí, às vezes, incomoda, né? Ele voltou para trás. Só 2 horas de sol indo e 2 voltando. Aí diz ele que ainda para assim, as coisas ficarem piores, o Tatá arrumou um berreiro. Que eu imagino, né? Ele chegou, ele falou, eu quero o quê? Ficar. Aí disse que Tatá já falou assim, não, que eu não vou embora, que eu tenho que ficar. A casa é dele. Eu falei... Aí o pai dele falou, Tatá, entra no carro, fica calado, que nós vamos matar sua mãe em conjunto, né? Então, quando você fala, ele é um paizão, no sentido de o quê? Bom pai. Então, a carga semântica de aumentativos e diminutivos. Todo mundo entende que paizão não quer dizer um pai grande. Nesse caso aqui, não faz a menor o quê? Ideia, né? O menor sentido. Por exemplo, assim, ele era o bonzão da escola. Nem quer dizer que é uma pessoa boa, né? Bonzão da escola seria uma coisa o quê? Pejorativa, estão entendendo? Seria uma pessoa que se acha, né? Então, basicamente, isso aqui vai variar em função do contexto. A pessoa se achar é uma coisa ruim, Eu sei, Robson. É bom se achar, né? Pertinho do local, muito perto. Diz o Robson que ele é melhor que todos os homens de Belo Horizonte. Ele já falou isso N vezes. Se alguém pegar, gente, me conta só para eu ver se é mesmo. Já falei até com o Robson, se eu não tivesse casado rápido, eu tinha experimentado só para ter certeza. E aí eu ia dar uma... eu falo isso com meu marido não liga, não. Eu falo... Não, era só para ter uma noção, né? Se a pessoa se acha, ia poder ter um parâmetro. Aí as meninas que pegam o Robson não conta, falou, aí não querem, ou não querem fazer propaganda, Robson, ou não acharam isso tudo. Das duas, uma, né? A ética feminina é maior mesmo. Mulher não costuma contar, não. Vocês é que tem mania de ficar contando. Né? Homem é que tem essa mania de anunciar. Né? É. Eu tenho até umas amigas que já pegaram o Robson, mas elas não contaram nada, não. O rapaz estava pertinho do local, no sentido de muito perto. Então, a carga semântica, tanto de aumentativos quanto de diminutivos, varia. A gente vai fazendo aquela questão, deu para perceber isso, né? Aqui uma última observação, que é assim, ó, algumas palavras perderam a noção de grau com o uso. Então, algumas palavras perderam a noção de grau. De tanta gente usar, o grau aí passou a não existir. O que seria noção de grau? Aumentativo e o quê? Diminutivo. Então, aqui você tem várias palavras que perderam essa noção. Portão quer dizer uma porta grande? Não, né? Todo mundo consegue perceber que não.
Né? Camisinha quer dizer uma camisa pequena? Até tampinha, se você pensar, não é muito uma tampa pequena, né? Uma tampa de o quê? Cerveja, não é? Uma coisa que a gente passou a usar bem especificamente. Cartão é uma carta grande? Caminhão é um caminho grande? Não. Então, essas palavras, o sufixo foi desgastado pelo uso. E elas perderam a noção de grau. Posso te dar 2 exemplos super comuns, calcinha e calção. Né? Porque um era diminutivo e o outro era aumentativo. A gente não usa com a mesma finalidade. Tanto que existe calcinha grande e calcinha pequena. Calção grande e calção pequeno. Né? Calção pequeno é calção francês, vocês já viram? Parece uma calcinha. Calção de homem grande, pequeno, francês usa. É uma tanga, né? É uma sunga que parece uma tanga. Então, algumas palavras perderam essa noção de grau. Isso aqui deu para pegar? Você terminou tudo que era pertinente ao quê? Substantivo. Agora você vai para o adjetivo, que é bem mais fácil, tá? Pelo menos assim, é menor, né? Só tem um negocinho de adjetivo que é muito legal. Então, o adjetivo é uma palavra que qualifica, caracteriza, restringe ou especifica o quê? O substantivo, beleza? Então, eu falo assim, ó, usava... Usava uma blusa verde nova. Verde tá dando qualidade para quem? E o nova? Estão especificando e ao mesmo tempo o quê? Caracterizando. Não é isso que acontece? Sim? Tá. Os adjetivos, eles podem ser objetivos ou o que, gente? Subjetivos. Objetivos também podem ser chamados de descritivos. Tá. O objetivo não depende do observador e o subjetivo depende do observador. Então, objetivos não dependem de quem? E os subjetivos, o que acontece com eles? Dependem do observador. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, usava um vestido preto bonito. O preto é um adjetivo de que tipo? Objetivo ou descritivo. E o bonito? Subjetivo, também chamado de analítico. Por quê? Depende da sua impressão sobre o vestido, né? Tem gente que pode achar o mesmo vestido feio. Pode ou não pode, gente? Pode. Esse subjetivo também são chamados de analíticos.
Isso também é incomum em prova. É só a FGV que tem o hábito de cobrar. Quem? Quem que você vai gravar? Quem? Não, mas você vai me gravar? Lindo, hoje não. É quarta. O Robson que vai me gravar hoje à noite. Só que o total à noite é quarta. E isso porque nós dois sentamos e eu desenhei para você os seus horários. Tá lá, se eu precisasse. Que eu falei com ele que agora, assim, pra ele não ter que vir à toa, porque é bobagem. Aí, tipo assim, eu deixei os horários dele assim. Esses são fixos e esse daqui se eu precisar. Hoje você pode ir pra academia malhar pra você ser, como é que chama? Campeão brasileiro de escalada esportiva. O curso vai patrocinar o Robson, ele vai ser o campeão. Teve um ano que você ficou em terceiro, sexto. Ah, do sexto pro primeiro, tá bom, é fácil. O caminho maior, gente, é você pegar de 100 e ficar entre os 6 primeiros. Não pode cair. Não pode cair. Nem vou pensar nisso. Não, ficar em primeiro, né, Robson? Comer feijão, malhar direitinho, tudo resolvido. Todo mundo entendeu isso aqui? Agora eu vou falar da locução adjetiva, tá? Então, o que é uma locução adjetiva? Trata-se de uma expressão que funciona como um adjetivo. Então, locução adjetiva, uma expressão que funciona como um adjetivo. Em geral, é formada por preposição, desculpem, mais substantivo. Agora, quer dizer sempre ou nem sempre? Nem sempre, né? Preposição mais substantivo é o normal. Então, você fala assim, água do rio. Água o quê, gente? Fluvial. Água da chuva. É isso, gente? Beleza? Amor de mãe. Amor de irmão. Sorvete de morango. Como é que você quer fazer? Dá para fazer ou nem sempre? Nem sempre, tá? Bom, eu tenho duas coisas que impedem. Nem sempre eu tenho essa correspondência de sentido, que eu não vou poder fazer esse morangado, morangoso, beleza? E eu tenho uma outra restrição que é muito importante. Cuidado! Toda vez que eu tiver do Rio, eu consigo escrever fluvial? Sim ou não? Não. Por quê? Porque isso daqui só pode ser feito, transformar em um adjetivo só, quando se tratar de um adjunto que adnominal. Se for um complemento nominal, não pode fazer essa conversão. Por que no complemento nominal não pode fazer essa conversão? Me explica. Porque o complemento nominal é obrigatoriamente como? Preposicionado. Teve uma questão outro dia de uma prova, não sei se vocês corrigiram comigo, até quinta-feira passada, que a gente fez uma aula, corrigimos umas questões. Não, gente, ninguém veio dessa sala? Que é isso? Olha, gente, aula solidária, cheia de aula, bolsas faltando. Aí tinha uma questão de uma prova recente, de 2018, da FGV, que estava exatamente falando sobre isso. Tudo era do Rio, tá? Todas as alternativas eram do Rio. Só que uma não podia porque era um caso de complemento que
nominal. Entendeu? Porque você tem que ter um cuidadinho. Então, olha o que acontece. As locuções adjetivas, a gente tem o seguinte: os complementos nominais Então, os complementos nominais não podem ser convertidos em um único adjetivo, pois são obrigatoriamente, como, gente? Preposicionados. Ainda posso colocar mais um aqui, ó. Nem toda locução adjetiva poderá ser convertida em adjetivo. Por quê? Deve-se verificar o sentido, porque às vezes o sentido não possibilita, que é o caso aqui, e ou o que, gente? A função do termo. Por que eu tenho que olhar a função do termo também? Se ele tiver função de complemento nominal, não pode converter. Ô Flávio, mas eu não sei ainda o que é complemento nominal. Não tem problema, só deixa registrado aí que quando for complemento não pode. Que lá na frente no complemento eu falo isso de novo, não falo? Então, os complementos nominais não podem ser convertidos em um único adjetivo, pois são obrigatoriamente o quê? Preposicionados. Não existe essa regra mesmo? E eu nem sempre posso pegar uma locução adjetiva e converter em adjetivo, porque eu tenho que avaliar o sentido ou a função. Se for uma função de complemento, não pode, tá? Quando você pega aqui, ó, amor de mãe, pode converter para materno. Mas se eu trocasse essa preposição e fizesse amor à mãe, a mãe é que está sendo o quê? Amada. Não posso converter. Vai ter que ficar amor à mãe. Se quer um complemento nominal, não dá para transformar em nada. Beleza? Ok? Não, isso é preposição. Só que aqui dá para transformar, porque esses termos aqui têm função de adjunto o quê? Adnominal. Então, se tiver função de adjunto adnominal, pode transformar, não tem problema. O problema é só quando é função de complemento o quê? Nominal. Sorvete de morango também é adjunto adnominal. Ah, mas mesmo assim não deu para transformar. Porque você tem que olhar duas coisas, o sentido e a função. A função por si só exclui, se for complemento não pode. E o sentido às vezes não funciona. Não é? Aqui, ó, vou te dar um exemplo. Sala de votação. Dá para eu trocar para sala votada? Todo mundo percebe que não tem jeito, porque o sentido fica diferente. Sala de votação não é o local em que você vota? Não é isso? Não é a sala que você votou nela, sala mais votada, nada a ver. Né? Então, o sentido é uma coisa e a função também. Todo mundo conseguiu ter uma referência disso aqui? Pode aparecer uma locução adjetiva que não seja preposição, mas o que? Substantivo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, as mulheres de hoje são mais
exigentes. Bem mais. Então, as mulheres de hoje. De hoje está fazendo uma relação com o quê? Mulheres. Nesse caso aqui, eu tenho preposição mais um advérbio, mas isso aqui funciona como locução o quê? Adjetiva. E, inclusive, nesse caso, se eu quisesse trocar por odiernas, rolava. Com H, odiernas. As mulheres de hoje, odiernas. Beleza? Que ali eu tenho preposição mais advérbio. Não é muito comum, mas pode aparecer. Dá para pensar nisso aqui? Sim. Então, o complemento nominal é não podem ser convertidos. Isso aqui, às vezes, salva vidas numa prova. Aí você continuou pensando. Existem os adjetivos pátrios, também chamados de adjetivos o quê? Gentílicos, né? Então, os adjetivos pátrios ou gentílicos fazem referência à naturalidade e à nacionalidade do ser. Também estou esperando que você vá ter um monte de coisas dessa na prova. Não, no máximo saber o que é, né? Quem mora no Rio, capital, o que é? Você é na capital carioca. Por isso que o povo fala carioca da gema, né? Rio, estado. Quem nasce em Minas, mineiro. Quem nasce em Salvador, soteropolitano. Você tem os mais engraçadinhos, mas isso aqui é só para você ter uma noção, tá? Só para você saber o que é mesmo. Faço a menor ideia. Deve ser Lagoa Santense. Mas não sei, tá? Faço a menor ideia. Alguém é de Lagoa Santa? Fala, o que é Lagoa Santa? É uma cidade do interior de Minas. Tá? Vou nem arriscar não, porque depois tem uns que é assim, barriga verde. Tem mesmo. Não adianta ficar... Depois você fala um trem aí. Quem nasce em Lagoa Santa? Por hipótese, seria Lagoa Santense. Mas, por confirmação, não sei. Príncipe. Me dá uma carga preta. Diz ele, quem mora aqui perto é príncipe. Ele, tá? Ai, ai. Classificação do adjetivo. Então, o adjetivo ele pode ser simples. A gente tem que ter autoestima elevada, mas não precisa ser tanto não, tá, gente? Aqui vai seguir exatamente igual ao substantivo, não alterar quase nada. Simples, apresenta apenas o que, gente? Um radical. Adjetivo, eu tô pensando verde, amarelo. Posso pegar, por exemplo, gentil. Composto, o que vai acontecer com ele? Apresenta o quê?
composto apresenta mais de um radical. Então, eu falo, por exemplo, verde claro, luso brasileiro. E aí vai. Então, esse composto. Aí o adjetivo ainda pode ser primitivo ou derivado. Primitivo não provém de outras palavras. E derivado, o que acontece com eles? Provém de outras palavras. Sofre acréscimo de quê? Sofre acréscimo de afixos. O que são afixos? Prefixos e o quê? Sufixos. E ou, né? Então, primitivo eu posso falar verde. E derivado eu posso falar esverdeado. Primitivo eu posso falar azul. E aqui eu posso falar azulado. Não é primitivo e derivado? Flexão de gênero do adjetivo, muito mais fácil. Então, quando a gente pensa na flexão de gênero, classificação, ó, não tem este concreto ou abstrato, não tem comum, próprio ou que coletivo, já diminuiu bastante, não diminuiu? Mais simplificado. Então, estou aqui, ó, na flexão de gênero. Para a gente seguir a mesma ordem que a gente fez para o substantivo. Então, flexão de gênero do adjetivo, ele só pode ser duas coisas, uniforme ou biforme. Só tem essas opções. E não tem aquele monte de subdivisão que o substantivo tem. Então, o adjetivo uniforme apresenta a mesma forma para masculino e o que, gente? Feminino. Então, se é uniforme, apresenta a mesma forma para masculino e feminino. Homem gentil, mulher o quê? Gentil. Vou colocar todos aqui na frente, ó. Gentil, fiel, triste, feliz. Todos esses são adjetivos do quê? Uniformes. Não é isso? Egoísta. Você vai falar homem egoísta, né? Egoísta, individualista. Então, homem gentil, fiel, triste, mulher, a mesma coisa. O adjetivo não vai sofrer alteração. E o biforme, o que vai acontecer? Apresenta formas o quê? Distintas. Então, apresenta formas distintas para masculino e feminino. Aí a gente vai ter homem e mulher aqui embaixo, porque homem bonito, educado, bondoso,
bom, justo. E no caso de mulher vai ser como? Bonita, educada, bondosa, boa, justa. Isso aqui. Então, apresenta formas distintas para masculino e o quê? Feminino. E o uniforme apresenta a mesma forma para masculino e feminino. Frio? Vocês estão com frio? Eu tô achando razoavelmente gostoso. Tá muito embaixo. Beleza, biforme, uniforme. Não é bem mais simples? Ok? Agora está na flexão de quê? De número. Que ainda cai pouco. A flexão que mais cai é a flexão de grau. Então, pensei na flexão de grau, o adjetivo, ó, de número. Primeiro. Flexão de número. O adjetivo, primeiro, ele segue as mesmas dicas que eu te dei para o substantivo. Então, se terminar em Z, feliz vai ser como? Felizes. Então, em termos de dicas, são as mesmas. O que vai variar? O plural de compostos, tá? Então, primeira coisa, o adjetivo segue as mesmas dicas de Então, o adjetivo segue as mesmas dicas de flexão de número do o quê? Substantivo. Seguir as mesmas dicas, tá? Aí, tô lá pensando na flexão de número e agora eu tenho plural dos compostos. Plural dos adjetivos compostos. Primeira coisa, eu preciso de uma regra como, gente? Geral, beleza? Então, o que vai acontecer como regra geral? Apenas quem varia? Então, regra geral, apenas o último elemento será flexionado. A gente vai flexionar sempre o último, beleza? Então, eu tenho lá, por exemplo, assim, roupas azul escuras, não é isso? Aí o menino olha rápido e fala assim, mas roupas também tá variando, não é só o último, não. Roupas é o quê? Substantivo. Então, roupas é o substantivo de referência, o adjetivo tá aqui, ó. Só tá variando o último, tá? Eu falo assim, ó, crises sociopolítico, como é que vai ser? Econômicas. Quem vai variar? Só o último, tá vendo? Sociopolítica econômicas. Questões luso-brasileiras.
roupas azul escuras, questões luso-brasileiras. Então, regra geral, quem varia? Somente o último elemento. Beleza? Conseguimos pensar nisso aqui? Aí, continuando, como tudo, existem os casos, o quê? Especiais. Mas do adjetivo é sempre bem mais fácil. Até os casos especiais são bem mais tranquilos. Então, aqui, ó, se eu tiver cor mais um substantivo, tá? Ninguém o quê? Varia. Então, cor mais substantivo, eu tenho um composto invariável. Então, imagine que eu tivesse assim, ó, blusa verde abacate. Entendeu o que é cor mais um substantivo? Verde é a cor, abacate é um substantivo. Então, não varia. O plural vai ser como? Blusas verde abacate. Roupa amarelo ouro, por exemplo. Vai ficar roupas amarelo ouro do mesmo jeito. Então, ninguém variou. Todo mundo percebeu? Então, se eu tiver cor mais substantivo, o que acontece com o composto? Invariável. Se eu tiver azul mais celeste, ferrete ou marinho, o que acontece com o composto também? Invariável. Então, azul marinho, azul celeste, azul ferrete, sempre invariável. Blusas azul celeste. Flávia, azul ferrete é da cor do ferro. Ah, Flávia, você já viu essa cor? Não. Não é? Mas isso aí é um detalhe. Ah, no processo de fundição do ferro, ele fica azul. Nunca vi. Blusas azul celeste, blusas azul marinho. Pode variar ou não? Não. Se quiser, você pode fazer um blusas azul ferrete, que está na moda. Não, o azul que está na moda é um azul alguma coisa aí que eu já esqueci. Tá na moda azul e rosa. É esse azul aí mesmo que você tá usando. É, tá na moda. É o azul do Robson, gente, tá na moda. Hoje você tá que tá, hein, Robson? Nossa Senhora. É esse azul que tá na moda, pronto. Se você tiver a expressão cor de, o composto será invariável. Então, a gente faz assim, olhos, cor de mel. Não é isso? Blusas, cor de rosa. Não pode ser? O povo fala também não sei o que, cor de burro fugido. Né? Se fosse, era assim, variável. Surdo mudo, o que acontece? Os dois elementos do composto variam. Como ele é diferente. Vou colocar assim, os dois variam.
Então, surdo mudo, os dois elementos do composto que variam. Então, eu falo assim, ó, eram meninas surdas, o que, gente? Mudas. E agora nós temos uma observação que não tem nada a ver com o composto, tá? Mas tem a ver com a flexão de número. Então, essas eram as 4 exceções a que você tinha que ter acesso, beleza? Regra geral, mais 4 exceções. Aí, ainda na flexão de número, ainda não passamos para de grau, a gente tem uma observação. Essa observação costuma cair. Quando eles estão sem o que fazer, eles falam assim, vamos cobrar aquela observação estranha? Então, olha o que a gente tem. Um substantivo usado como adjetivo, ele perde sua capacidade de o quê? Flexão. Não vai variar, tá? Então, se eu usar um substantivo com valor de adjetivo, ele vai perder a sua capacidade de flexão. Eram mulheres monstro. E não mulheres o quê, gente? Monstras. Estão entendendo? Que é um substantivo usado para qualificar o quê? Mulheres, tá? Aqui, ó. Usava sapatos e acessórios gelo. Ou caramelo. Não é um substantivo também? Gelo, caramelo. Uva. Tudo isso ficaria invariável. Tons pastéis ou tons pastel? Como é que nós vamos fazer? Pastel. Para ser bonitinho, né? Um substantivo usado como adjetivo perde sua capacidade de o quê? Flexão. Beleza? O maior problema é esse aqui, ó. Você tem essa referência, ó. Raios infravermelhos. Por que vermelho varia? Porque vermelho é cor mesmo. Ou seja, isso daqui já era um quê? Adjetivo. Infravermelhos. Agora, se for violeta, como é que a gente vai fazer? Raios ultravioleta. Sem o S. Por que vai ser sem o S? Porque violeta era o quê? Substantivo. Passou a atuar como o quê? Adjetivo. Então, o substantivo usado como adjetivo, ele perde sua capacidade de flexão. Então, raios infravermelhos e ultravioleta. Isso aí é uma bobagem, eles deviam padronizar. Deixar tudo flexionado. Então, um substantivo usado como adjetivo perde sua capacidade de flexão. Beleza? Aí o problema é quando vem assim, lá no meio da prova fala assim, raios infravermelhos e ultravioletas, tudo misturado. Você nem o quê? Nem tá vendo. A questão não fala sobre isso, a questão vem assim, ó, assinale a alternativa correta quanto ao uso da norma, o quê?
culta. Não vem essas questões com o enunciado mais genérico? Grafia correta, vem tudo misturado. Esse é o maior drama, tá? Vermelho tá adjetivo. Por que violeta não é adjetivo? É porque o violeta, na verdade, ele é um substantivo, não é uma cor natural, né? Vamos dizer assim. Ele é um substantivo usado como o quê? Adjetivo. Então, ele vai entrar nessa regra. É igual a mesma coisa de você falar rosa, né? Laranja. Beleza? Agora, isso aqui existe é só para te ferrar na prova. Né? Porque não precisava. Mas essa regra aí, de vez em quando, eles cobram, tá? E vem despistado. Deixa eu fazer uma questão aqui, só para vocês entenderem o que eu estou chamando de despistado. Vem lá assim, ó. E aí? Deixa eu ver se tem resposta, né? Que a gente vai tanto contando pegadinha dele.
O maior problema é você entender que às vezes não vai cair uma questão de plural de composto separadamente. Nenhuma de adjetivo, vai cair uma mistura assim. Assim eu já vi até na FCC. Flávia, a vida é dura. Isso. E bela. Dura e bela. E aí? No que se refere à norma culta, assinale a alternativa correta. E aí? Resposta correta é D de dado. Aqui, ó. Os sapatos, como é que tem que ser? Verde escuros, né? Então, os sapatos verde escuros que o rapaz usava representavam sua forma otimista de ver a vida, não é isso? Os ternos, aí tinha que ser ternos o quê? Cinza. É aquela observação que a gente acabou de ver. Isso aqui não é uma cor natural, então eu tenho um substantivo usado como o quê? Adjetivo. Se ele é um substantivo usado como adjetivo, ele perde sua capacidade de flexão. Então, os ternos cinza estavam em promoção por serem menos procurados. A ação era contraindicada a pessoas com abalos emocionais. Como é que tem que ser esse contraindicado? É junto. Nossa, mas eu tinha que olhar até isso. É isso que é legal da questão. Mas só isso? Só isso? Cinza é a cinza, quando você queima alguma coisa, né? A fim de resolver a questão, não hesitou em atender ao pedido do rapaz. Hesitar no sentido de ter o quê? Dúvida, né? De ter êxito é com E e X, assim, ó. De ter êxito. Né? E hesitar assim, ó, de dúvida. Então, aqui, ó, não hesitou de ter dúvida e o a fim de resolver no sentido de para resolver. Aqui na letra E eu fiz uma pegadinha mesmo. Tinha que ser infligiu. Ah, mas eu já copiei certo. É, mas aí estava escrito errado. O delegado infligiu pesada multa ao condutor que infringiu as leis de trânsito. O sentido estava certo. Infligir no sentido de aplicar e o outro de errar. Então, às vezes, você olha só o sentido, não confere a grafia, e aí toma na raqueta. Então, essa daqui estava com um errinho de grafia. A letra E também não atenderia. Porque você perguntou assim, ó, no que se refere à norma culta, assinale a alternativa como? Correto. Então, entenderam como é que isso pode cair? Agora a gente está na flexão de grau do adjetivo, que já é uma coisa bem cobrada. É cobrada pela FGV, pelo CESP, às vezes aparece numa prova da FCC, ou seja, é uma coisa mais democrática. Bom, primeiro vou te explicar que a flexão de grau do adjetivo não é a mesma coisa do substantivo, né? A flexão de grau do adjetivo, ela tem a ver com o quê, gente? Comparativo e superlativo. Então, é outra coisa que aparece, tá? Vou começar com pensando, que a gente vai analisar qual é o grau que você acha que está e que a gente vai analisar também se a frase está certa ou o quê? Errada.
Então, primeiro a gente está analisando se as frases estão certas ou erradas, tá? Se eu te perguntasse assim, ó, só existe uma errada, isso aqui não podia ser uma questão de múltipla escolha? Não podia? 5 alternativas. Poderia falar assim, só há uma errada. Qual que é? A, B, C, o que vocês acham? Tá. Vou colocar como se fosse letra. O que seria a única errada? A única errada é a 5. Flávia, tem certeza absoluta? A única errada é a 5. A questão foi mais bem avaliada. Primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, avaliada é uma forma de particípio, por isso que isso cai em todos, porque já é uma coisa mais fácil de vocês errarem, né? Então, com particípio só se usa mais bem, nunca se usa o quê? Melhor. Então, por exemplo, assim, ele está mais bem, sei lá, preparado para a prova. Então, você sairá daqui mais bem preparado para a sua prova, beleza? Então, com particípios, o que acontece, gente? Só se usa o quê? Mais bem, não se usa melhor. Tá, mas por que vocês falaram A3? Eu sei, porque vocês acharam horroroso o quê? Mais grande, né? Só que é o seguinte, eu estou comparando duas qualidades da própria casa, ser grande e ser bonita. Quando eu comparo duas qualidades de um mesmo ser, o que se usa é a forma analítica, mais grande. Eu só uso a forma sintética quando eu estou comparando dois o quê? Seres. Então, esta casa é maior que aquela. Nesse caso aí, eu teria a forma sintética. A casa maior que bonita também não ia fazer sentido, né? Então, por exemplo, assim, o rapaz era mais grande que bonito. Pode, não pode? Estou comparando duas qualidades do próprio rapaz, ser grande e ser bonito. Agora, ele é maior que bonito, faz sentido? Não, o rapaz era maior que o outro, aí pode também, não pode? Então, quando eu comparo duas qualidades de um mesmo ser, a gente usa a forma o quê? Analítica, que é essa maiorzinha. E, se não for do mesmo ser, a forma sintética. Todo mundo entendeu? Ok. Bom, o que mais que vocês acharam esquisito aqui? Esse do é obrigatório ou tem que tirar ou tanto faz? Isso era mais importante que ou mais importante do que outras coisas? Tanto faz. Aqui eu coloquei sem, aqui eu coloquei o quê? Com. Nas comparações, o do é facultativo. Posso usar ou não. Não implica erro. Então, por exemplo, é muito comum perguntar se pode tirar esse do aqui. Se for uma comparação, pode tirar ou não? Pode. E pode colocar também? Ele era mais burro do que o irmão? Pode ou não? Pode. Agora é o seguinte, eu vou pegar até a número 4, porque a última não vale. Até a número 4 eram comparações. Eu quero saber se é comparação de igualdade, superioridade ou inferioridade. Ele era mais burro que o irmão. Igualdade, inferioridade ou superioridade? Superior ou inferior? Superior. Se tivesse um concurso de burrice, ele ganhava. Não é mais um. Não é isso? O problema é que a gente acaba interpretando. A gente pensando, ele é mais burro, logo ele é inferior ao irmão. Logo você errou, né? Não, ser burro é uma questão muito relativa. Sabe que eu considero uma pessoa burra, gente? A pessoa que teve acesso à informação, você falou 80 vezes, ela quer fazer errado por gosto. Ou seja, ela quer fazer errado não porque ela não saiba, mas porque ela insiste em fazer naquele padrão. E tem gente que é assim. Tem ou não tem? Aqui, ó, vocês têm que ter um cuidado para não ficar assim. Você pega a aula, aprende, aí chega lá na prova, você está cansado de falar com o menino. Oração adjetiva, restritiva, explicativa. Se puser vírgula, muda o sentido. Se tirar, altera o sentido. Caiu isso na prova da BRF ontem. Uma questão boba. Assim, pôs, alterou o sentido. Aí o menino vai lá, ele gravou, ele sabe. Aí cai na prova, ele fala assim, tem aquele negócio mesmo da vírgula, mas só que eu acho que não é aqui.
tudo tá conspirando para ser, o menino fala assim, ah, não, mas às vezes ela falou, mas não vale, não. E não põe. Mas vocês fazem isso. Vocês desconfiam, às vezes, do conhecimento que vocês adquirem. Isso aí eventualmente acontece. Mas é um processo. É aquele processo assim, o menino erra para ter certeza que o professor estava certo. Já viram isso? Eu acho isso. Burro e teimoso, para mim, anda perto. Assim, eu acho que é bem coladinho. O Robson com os durex dele, de vez em quando, ele tá temando. Né? Você fala com ele assim, Robson, o durex não vai segurar a mesa. Vai. Aí ele passa o durex na minha mesa toda. Eu ponho uma xícara, o que acontece? Vai a mesa, a xícara, eu, o Robson, eu quase saio com ele na porrada. Uma xícara, a mesa cai. Ele quer colar uma mesa com durex. Né? É teimoso. Aí supera a burrice. Porque se você estivesse pensando... Aqui, gente, vamos pensar. Se você estivesse pensando, você ia ver que madeira não cola com durex. Cola não, gente. Viu, Robson? Todo mundo aqui de prova. Não cola. Né? Aí ele quer colar vidro com durex, tudo, gente. Se você quebrar a perna perto dele, vai com durex, tá? Então esse daqui, ó, ele era mais burro que o irmão, superioridade. Se tivesse um campeonato de burrice, ganhava. Eu já coloquei isso aqui para você entender que nem sempre o senso comum vai poder usar para interpretar isso aqui. Veio um enunciado lá na prova assim, ó. Assinale a alternativa em que o comparativo é de superioridade. Embora no senso comum o conceito administrado na frase seja de inferioridade. É aquilo ali, ó. Você ia pensar que a pessoa é inferior, porque ela é mais burra. No senso comum, não é isso? Só que o conceito, vamos dizer assim, tecnicamente, como tem o mais, é o quê? Superior. Isso era mais importante do que outras coisas, não é mais? Então, esse é um comparativo também de superioridade. A casa era mais grande que bonita. Superioridade. E uma superioridade feia, né? Mas a gente acostuma. O rapaz era menor que o irmão. Superioridade ou inferioridade? Superioridade. Porque quando você fala menor, você quis dizer mais pequeno. Superioridade. Então era tudo superioridade. Olha que bonito. Senso comum é que é um problema, né? É igual aqui, ó. Mais grande a gente pôs na cabeça que não existe. Aí chega lá na prova, né? Mais alto já pode. Já é mais comum, né? Ó, observações. A primeira a gente vai colocar assim, com particípios. Particípio, todo mundo lembra o que é? Verbo terminado em quê? Ado, ido. Pode aparecer do, to, go, zo, mas nessa regra aqui é muito menos comum. O mais comum vai ser ado e o quê? Ido. Então, como é que eu vou fazer? Você está melhor preparado ou mais bem preparado para a prova? Você está mais bem preparado, isso que não existe. Então, com o particípio só se usa mais bem, nunca se usa melhor. Nas comparações, pode-se usar que ou do que. Esse do aqui é facultativo, né? A contração do é facultativo.
Então, ele era mais alegre que ou mais alegre do que outras o quê? Pessoas. Então, ele era mais alegre que ou mais alegre do que outras pessoas. Então, nas comparações, pode usar que ou do que. Microfone aqui. 3. Aí nós vamos colocar essa questão de superioridade aí, do maior, entendeu? Nós vamos falar assim, ó. Em comparações relacionadas a um mesmo ser, usam-se as formas o quê? Analíticas de superioridade. Em comparações entre seres, o que vai acontecer? Usam-se as formas o quê, gente? Sintéticas. Então, aqui, ó, a casa era mais grande que bonita. Não são duas qualidades da própria casa? A casa era mais grande que bonita. E posso falar que a casa era maior que o apartamento. Posso falar isso, porque aqui eu estou comparando duas coisas, a casa com o apartamento. A casa era mais grande que bonita e a casa era maior que o apartamento. Alguma banca já fez isso? Já. Essas 3 observações aqui, elas caem em todas as bancas. Isso aqui essas 3 regrinhas aqui é recorrente. É porque esse aqui é fácil de vocês errarem. E as 3, concorda comigo? Agora só preciso te dar os graus ali. Porque não pode falar graus, né? Porque senão o trem fica feio pro nosso lado. Então, você está pensando na flexão de grau ainda. Isso ali é o que marcar, aquelas 3 observações, você basicamente está resguardado, entendendo do nosso pensando, só para saber que nem tudo que é inferior socialmente vai ser um grau de o quê? Inferioridade. Isso aí tem que ficar mal atento. Porque a gente confunde, né, a nossa interpretação de mundo com o que está escrito, né? Então, a gente está nos graus do adjetivo. Superlativo tem a ver com intensidade, tá? Então, toda vez que eu falar grau superlativo, tem a ver com intensidade. O comparativo compara 2 seres ou 2 qualidades de o quê? O mesmo ser. Então, comparativo, seres ou qualidades de um mesmo ser. Não pode comparar qualidades de um mesmo ser? Comparativo, eu vou ter 3 opções. De inferioridade, de igualdade
e de superioridade. De superioridade, eu estou colocando um asterisco, porque podem existir formas, o quê? Sintéticas, tá? Só no de superioridade que acontecem essas formas. Então, se vier uma forma sintética, você já sabe que é de superioridade. Então, inferioridade, o que eu vou ter? Menos, não é menor. Do facultativo, o quê? Aqui tem que ter um adjetivo. Adjetivo. Então, vou ter essa estrutura. Menos, mais o adjetivo, mais o quê? Beleza? Igualdade. Eu vou ter igual a, tal qual, tanto quanto. Então, aqui eu tenho mais opções, não tem? Reticências. Inferioridade. Mais, só que isso aqui pode estar de outra maneira, adjetivo, mais do que. Então, isso é o comparativo de igualdade. Eu falo assim, ó, o Brasil é menos rico que ou do que outros países. Comparativo. O Brasil é tão rico quanto outros países. Pode ser? Igualdade, não pode? É rico igual a outros países. E superioridade, eu posso falar, o Brasil o quê, gente? É mais rico que outros países. Então, o Brasil é mais rico que outros países. Tão rico. Não posso fazer isso aqui? E por que tem um asterisco na superioridade? Superioridade apresenta forma o quê? Sintética. O que é forma sintética? Maior, melhor, pior, menor, só isso. Aqui, ó. Isso tudo é mais um adjetivo, não é, gente? Maior quer dizer o quê? Mais grande, melhor, mais bom, pior, mais ruim, menor, mais pequeno. E são formas de o quê? Superioridade. Todo mundo tá entendendo? Sim? Superlativo. Então, superlativo eu tenho dois tipos. Eu tenho superlativo absoluto e o superlativo relativo. O absoluto eu tenho analítico e a forma e o sintético. Analítico eu vou ter adjetivo mais advérbio. E o sintético eu vou ter adjetivo mais afixos. O que são afixos? Prefixos e sufixos. Relativo eu vou ter de inferioridade e de superioridade. A estrutura do relativo é o ou a menos o ou a mais. Então, as estruturas são muito diferentes, tá? Então, eu falo assim, ó. Ele é muito lindo. Muito lindo. Ele é o quê? Lindíssimo. Sintético. Relativo, eu vou fazer assim, ele é o mais o quê? Lindo. Ou ele é o menos lindo. O Robson é o mais lindo da turma, né, Robson? Não. É porque aqui pode ser seres, comparar dois seres, ou qualidades de um mesmo ser. Entendeu? Aqui, ó, comparar dois seres.
A Flávia é mais interessante que a Ana. 2 seres. A Flávia é mais interessante que bonita. 2 qualidades de um mesmo que ser. Entendeu agora? Entenderam a lógica, gente? Eu posso comparar 2 seres ou 2 qualidades de um mesmo que ser. Comparativo. Seres ou qualidade do mesmo ser. Eu cortei o T, né? Superlativo. Beleza? Entendeu mesmo? Todo mundo entendeu as coisas? Porque eu posso comparar seres ou 2 qualidades do mesmo ser. Ele é o menos lindo, posso colocar da turma, mas não precisa estar escrito isso aqui, não. E posso falar, ele é o mais o quê? Todo mundo entendeu? Todo muito, presta atenção na minha pergunta. Todo muito vai indicar grau superlativo de intensidade? Claro que não. Por quê? Para ele ser grau, ele tem que estar se referindo a um adjetivo ou a um advérbio. Se eu falar assim, ganhou muito dinheiro, esse muito é pronome o quê? Indefinido. Observe que para ser grau, o muito tem que ser o quê? Advérbio. Todo mundo tá vendo? Isso aí cai, tá? É a hora que o menino erra e fala assim, eu não tô nem entendendo o que eu errei. Esse muito tem que ser um advérbio. Todo mundo entendeu? Então, você tem o grau comparativo e o grau superlativo do adjetivo. O advérbio vai ter um comportamento idêntico, mas a gente escreve do advérbio para não ficar errado. Acabamos tudo do adjetivo, tá? Na próxima aula a gente vai ver o advérbio. Deu muito? Não, nem doeu.